Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Abrimos este jornal com uma notícia de última hora. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 menores de idade, esta terça-feira de manhã, na sequência de uma explosão em Espinho, Braga. O ferido mais grave é um homem de 43 anos. Estas são para já, então, as informações relativas a esta explosão ocorrida hoje de manhã em Braga. A proibição de consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica a menores de 18 anos deverá avançar até ao verão, estima o subdiretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, Manuel Cardoso. O Ministério da Saúde confirma que vai haver alterações nesse sentido. A atual legislação faz a distinção entre bebidas espirituosas, proibindo-as a menores de 18 anos, das não espirituosas, como a cerveja e o vinho, que são interditas apenas a quem tem menos de 16 anos. O quadro legislativo foi dado como ineficaz. Há largos anos que a proposta de proibir a venda e o consumo de álcool a menores de idade consta de documentos oficiais dos organismos com a tutela. Ficamos agora com o comentário de economia com António Meira, como é habitual à terça-feira. António Meira, muito boa tarde, desde já pela sua presença. Começamos precisamente com os combustíveis low cost, que estarão disponíveis a partir de terça-feira em todas as gasolineiras. Quinta-feira. Quinta-feira. Hoje é terça. Hoje é terça. O combustível low cost. Isso foi legislado em janeiro, creio eu, mas não parece que irá ter efeitos práticos no consumidor. As petrolíferas já estão a reclamar que não têm margens para descer os combustíveis. Ora, se o Mas preço... assistimos a uma descida ligeira, ainda muito no ligeira. mês de dezembro. E isto não irá ter efeitos práticos porque as entidades reguladoras em Portugal não funcionam. O governo aqui também não irá funcionar, porque não irá, com certeza, fiscalizar esta situação. Eu estive em Espanha sexta-feira passada e meti gasolina 95 no meu carro, 30 cêntimos mais barato que em Portugal. 30 cêntimos. O gasóleo não está assim tão barato, mas está muito mais barato em Espanha. Estamos a falar aqui ao lado, portanto, os preços praticados são mais baixos. Em Tui e em Vigo, eu meti em Vigo, e há uma diferença, há uma disparidade muito grande nos preços dos combustíveis. Apesar desta medida ser implementada a partir de quinta-feira, portanto, não parece que irá ter efeitos práticos, as estações de serviço low cost irão continuar a ter um aumento de cota que creio que já vai em 10% em Portugal. E, portanto, elas irão ainda continuar a ter muito mais importância neste meio. Se os combustíveis estavam ao preço que estão, portanto, estamos a falar a 1,40 e qualquer coisa, 1,52, 1,51, 1,48, 1,49, no caso da gasolina sem chumbo 95, este preço era praticado porque as petrolíferas dizem que têm aditivos. Ora, o combustível low cost é um combustível que é igual, só que não tem esses aditivos. E, portanto, ao retirarem esses aditivos, os preços deviam descer para níveis das outras empresas ou estações de serviço low cost. Mas, por aquilo que eu estou a ver, as companhias já estão a reclamar e não irão colocar os preços a níveis das outras empresas. Aqui o Governo deveria fiscalizar e deveria exigir que os combustíveis, embora o preço seja livre, e o consumidor também é livre de escolher onde vai meter o seu combustível para a sua viatura, mas uma vez que há uma lei em que obriga, o Governo devia fiscalizar. Mas pronto, como já disse, não irá ter efeitos práticos, só se o Governo fiscalizar e exigir que as companhias assim o façam. Assim Estarão, o façam, de facto, disponíveis já na quinta-feira? De qualquer forma, mesmo a preços que nós vemos os combustíveis, há um ano atrás o petróleo estava a 115 dólares.
Hoje o petróleo tocou os 60 dólares, portanto estamos a falar em 45% menos. Há um ano atrás tínhamos o gasóleo a 1,42, 1,45. Neste momento está a 1,28, 1,29, 1,27, depende da estação de serviço. Portanto, mesmo assim não reflete, também não estou a dizer que tenha que ter descido os 45%, mas não reflete, até porque a composição ou a formação dos preços tem várias variáveis e muitas vezes não reflete a queda do petróleo conforme nós vemos. Portanto, tem outra formação que não interessa aqui a explicar, que é muito complicado. E, de qualquer forma, eu acho que o combustível em Portugal devia estar mais baixo, pelo menos 30%, o que não acontece. Portanto, a entidade reguladora de energia não funciona e quem legisla em Portugal e quem governa também não funciona. Portanto, de facto, aqui os preços, então, como também já disse há pouco, a serem bastante acima daquilo que é a média europeia, sobretudo aqui ao lado, bem ao lado, em Espanha. De facto, já nos disse aqui que esta medida, no seu entender, não terá efeitos práticos no consumidor, mas o objetivo, em termos de, digamos assim, em termos económicos, em termos da economia, é de facto dar ao consumidor a possibilidade de escolher entre um combustível mais caro e um combustível mais barato. Mas ele já escolhe atualmente, só tem que se deslocar à estação de serviço em cujas empresas praticam um combustível mais baixo. E mesmo assim, entre a BP e entre a Repsol e a Galp, entre elas, há estações de serviço, nomeadamente nas autoestradas, que os preços são praticamente iguais, não há diferença. Nas localidades são ligeiramente diferentes, estamos a falar 2, 3 cêntimos de diferença. Portanto, o consumidor atualmente já tem essa opção. É provável que o combustível desça mais 2 ou 3 cêntimos, mas não irá descer muito mais do que isso e, portanto, não conseguirá acompanhar, esta medida não conseguirá acompanhar as empresas que já estão a praticar os preços low cost, porque essas não irão baixar, não é? Portanto, serão preços que serão praticados nas gasolineiras, serão preços mais baixos, mas de qualquer das formas não chegarão, como disse, de qualquer forma, para o consumidor é melhor gastar menos 3 cêntimos por litro do que gastar mais 3 cêntimos por litro, não é? E tendo a opção de um combustível low cost, será certamente a primeira opção que fará. Eu acho que sim, porque cada vez vemos mais consumidores a utilizarem as estações de serviço low cost. Não é? Eu utilizo a estação de serviço low cost e nunca tive problemas nas viaturas que utilizo. Não é? Portanto, só que nem todos os consumidores conseguem chegar às estações de serviço low cost e alguns até porque se têm que deslocar, imagino, 7 ou 8 km e já não justifica aí a diferença de preço. Não é? Isto só com fiscalização do governo. Da entidade reguladora de energia e com o governo é que poderá, de facto, ter um efeito muito mais prático no consumidor. Em termos económicos, em termos da economia? Em termos de economia é bom, porque na macroeconomia, portanto, as empresas, nomeadamente transportes, de logística e transportes, que são aquelas que transportam os nossos alimentos, e até a própria CP, que ainda utiliza muitos comboios a diesel, mas, nomeadamente, isto é bom para as empresas de transportes, porque tudo o que possa, a rúbrica de combustível nas empresas de transportes já há muitos anos é superior aos vencimentos ou às remunerações. E, portanto, se tivermos aqui a falar de 0,5% ou de 1% de diminuição do preço, é significativo numa empresa que gaste de combustível por ano 1 milhão de euros, por exemplo. Portanto, eu acho que em termos económicos, aliás, esta medida tem esse objetivo também, não tem só como objetivo o consumidor final, tem como objetivo a macroeconomia e tem como objetivo aliviar um pouco aquilo que o Estado tem vindo a fazer, que é aumentar os combustíveis através dos impostos. Muito bem. Dos combustíveis, falamos agora da produção industrial, que baixa em Portugal em contraciclo com a Europa. A produção industrial baixou em fevereiro. Isto também pode significar que o país ainda não está naquela velocidade de cruzeiro que nós temos vindo a ouvir por parte dos nossos governantes,
em que Portugal irá crescer este ano 1,8% ou 2%, e, portanto, isto é um revés. A produção industrial mede os produtos produzidos no país, neste caso no nosso país, e, portanto, isto também pode... E não vai de encontro às previsões. E não vai de encontro às previsões, e isto significa que há menos encomendas, quer internas, quer no mercado externo. Portanto, isto poderá afetar também o outro indicador, que são as exportações. Perdão. Em Portugal caiu em fevereiro 0,5%, relativamente ao mês anterior, janeiro, e relativamente ao mesmo mês de 2014, caiu 0,8%. Isto é uma queda significativa, e a zona euro cresceu 1,1%, portanto, o conjunto dos países da zona euro, a produção industrial cresceu 1,1%, que é bom para a zona euro. Há um país que se sobressai, que é a Irlanda, cresceu 16% a produção industrial, mais de 16%. Portugal foi o terceiro país com a maior queda. Temos a Bulgária e temos outro país que não tem grande expressão na zona euro, com quedas superiores. No nosso caso, que é aquilo que nós estamos aqui a falar, não é muito bom, porque irá atrasar. Nós já estamos quase no fim, estamos a meio do mês do segundo trimestre, e, portanto, isto poderá prejudicar o PIB, o crescimento do PIB do nosso país. Ao prejudicar o crescimento do PIB, as exportações, está a prejudicar toda a estratégia orçamental, quer da redução da dívida pública, quer da redução do déficit orçamental, e, portanto, mas pode ser um ajuste. Portanto, o mês de janeiro também já caiu relativamente ao mês de 2014. Como tecnicamente o mesmo mês homólogo. Há muita coisa para fazer ainda em Portugal, portanto, ainda os nossos indicadores ainda não são ainda muito sustentáveis, não são constantes. Ora há um trimestre que sobe, ora há um mês que sobe, e depois temos um trimestre que desce, temos um mês que desce, ou temos 2 meses consecutivos que desce, e isso é negativo, quer para o país, quer todos os indicadores, quando são negativos, influenciam o sentimento do consumidor, que é outro indicador, o sentimento do consumidor, e o sentimento dos empresários também. Tudo isto gira à volta uns dos outros, dos indicadores, e tem influência, apesar de que tivemos recentemente também o indicador do desemprego subiu, da taxa de desemprego subiu, mas, de qualquer forma, por aquilo que se vê hoje e aquilo que se via há 2 ou 4 anos atrás, Portugal está no melhor caminho. Muito bem. António Meira, terminamos então com a produção industrial que baixa em Portugal em contraciclo com a Europa. Voltamos a ver-nos na próxima terça-feira. Até semana. As eleições presidenciais que se realizam em Portugal no início de 2016 podem ultrapassar em número de candidaturas o recorde de 8 candidatos a Belém, verificado em 1986. As presidenciais de 1986 foram as mais concorridas da história da democracia portuguesa. Este sufrágio registrou o maior número de candidatos nos boletins de voto e foi a única vez que houve segunda volta entre Freitas do Amaral e Mário Soares. 30 anos depois, e nos últimos meses, são já mais de uma dezena os nomes falados como presidenciáveis. Até agora, apenas o empresário, ex-deputado do PS, Henrique Neto, apresentou formalmente, no padrão dos descobrimentos em Lisboa, a sua candidatura à presidência da República, sem o apoio de partidos ou notáveis. Na próxima semana será a vez do candidato vice-presidente da Câmara do Porto, Paulo Moraes, apresentar a candidatura e linhas programáticas na cidade invicta. O Semanário Expresso avançou a 3 de abril que o ex-reitor da Universidade de Lisboa, António Sampaio da Novo, irá avançar com uma candidatura presidencial e com o apoio do histórico socialista Mário Soares. Um dia depois, em entrevista ao Jornal de Notícias, Sampaio da Novo prometeu que clarificaria a sua posição até final de abril. Nas primeiras eleições presidenciais, em 1976, eram 5 os candidatos. Em 2006, eram 13, entre os quais 3 mulheres, mas apenas 6 chegaram à votação
e todos homens. As eleições de 2001 e 2012 tiveram 9 candidatos, porém, após uma verificação de candidaturas, o Tribunal Constitucional admitiu apenas 5 nomes nos boletins de voto em 2001 e 6 em 2011, segundo os dados da Comissão Nacional de Eleições. Albino Almeida, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Tal como ouvimos nesta peça, de facto, poderemos ter este ano um recorde de candidatos? Poderemos, vamos ver como é que isto vai acabar. Às eleições presidenciais. Exatamente. Às outras Convém teremos pelo menos temos 230 em cada partido. As legislativas este Ora ano. bem, eu acho que isto foi uma atitude inteligente do professor António da Nova. A direita estava a tentar adormecer o país. A direita é hoje tudo aquilo que nós podemos criticar na democracia. Mau governo e tentativa de tudo ocupar com uma estratégia que é absolutamente taticista. A direita queria reeditar o fenómeno de 95. A direita sabe que vai perder as eleições. Eu acho que, se alguém tinha dúvidas sobre isso, ontem bastou ver num canal da concorrência o que se está a passar na saúde, onde, apesar de tudo, o ministro... E já falámos aqui várias vezes da já questão da falámos disso, saúde. onde, apesar de tudo, o ministro é dos menos criticados deste governo, mas ontem ficou a nu a realidade do país com a reportagem sobre as urgências nos hospitais. Portanto, hoje temos esta discussão no país sobre a TSU, mais uma teimosia de um primeiro-ministro que acha que, pelo simples facto de a TSU, para ter algum efeito na decisão dos empresários para criar emprego, ouvimos agora aqui o doutor António Meira, não tem nenhuma. Porque se não houver encomendas, ninguém cria emprego, por muito atrativo que seja, por muitos incentivos que o governo dê. E este é outro problema, que é o problema do modelo do país. com o país em 2012. De facto, haverá, como já foram então avançadas, haverá mexidas novamente na TSU? Repara, para que a TSU tenha um impacto na vida das empresas, nós estaríamos a falar de uma perda de receita de mais de 2 mil milhões de euros. É disto que estamos a falar. Porque as contas feitas, foi isto que esteve em causa, como se recorda, por isso o Primeiro-Ministro na altura queria passá-la dos empresários para os trabalhadores. E agora ainda não explicou como é que vai resolver isto. A verdade é uma só. A questão da produção industrial e da riqueza, como ouvimos aqui falar do Dr. António Meira, implica uma coisa muito simples. É encomendas. E perante a ausência de encomendas, nós percebemos que isto não funciona assim. Ninguém cria empresas, infelizmente, para ocupar trabalhadores, criam empresas para produzir determinado tipo de bens transacionáveis, nomeadamente a indústria, e se não tem encomendas, objetivamente para. Ainda ontem a Auto Europa parou um dia por não ter uma peça, veja bem, por não ter uma peça. Por isso, isto é treta, desculpem-me lá em casa, a expressão tão vulgar, mas enfim, não me ocorre nada melhor. Isto é treta em que o governo anda envolvido. E também queria dar um golpe de mágica nas presidenciais, que era perceber mais ou menos o seguinte. Bom, os candidatos que se fala do PSD e nenhum está definido, e Passos Coelho, na moção que levou ao Congresso, cortou um, que é Marcelo Rebelo de Sousa. Não é? Toda a gente percebeu que ele estava a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa nunca seria apoiável por ele. Não é? Talvez também para Passos Coelho Deus desça à terra, ou Cristo desça à terra. A verdade é que a direita tem imensos problemas com as presidenciais, um dos quais é o taticismo dos putativos candidatos da direita, quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer Pedro Santana Lopes. Eles estão à espera dos resultados de setembro. E como estão todas as semanas na televisão, esta gente peregrina achou que eram vencedores. Porquê? Porque nem precisam de fazer campanha. Como são conhecidos, ganhariam as eleições. Ora, António da Nova veio trazer uma lufada de ar fresco a isto. Isto também porque António Guterres disse não ao PS. Mas era presumível, toda a gente sabia que António Guterres ia dizer não. E, portanto, aquilo que acontece é que eu não ouvi nenhuma pessoa da direção do PS, exceto o líder parlamentar, a dizer coisa diferente do que diz o líder, que é estamos concentrados nas legislativas. Mas é bom que os candidatos, que apareçam muitos candidatos no país. É porque nós passamos estes 4 anos a colecionar pessoas que, quer da direita, quer da esquerda, criticaram o governo. E eu espero que estas pessoas que vão ser candidatas tenham um programa para apresentar. Não é um programa de governo. É um programa daquilo que será a atuação de um Presidente da República perante as situações idênticas, eventualmente, ou outras, àquelas com que o país se confronta. E esse é que é o problema que a direita não queria discutir.
Porque se não houvesse candidaturas no terreno, não se ia falar que a direita não tem candidato, não se ia falar que a direita não tem programa, nós não sabemos se a direita vai continuar a fazer o que está a fazer, parece que sim, com Passos Coelho, mas Paulo Portas está calado, não sabemos se há coligação, portanto, isto foi um grande tiro no objetivo da direita, que era controlar tudo o que é comunicação social, que era dizer está tudo bem, o país está perfeito, os portugueses não são aventureiros, mas à cautela não se discute política. E isso era exatamente o que menos convinha à direita. Pois é isso que vai acontecer com o Sampaio da Nóvoa, com o sobrinho do professor Freitas do Amaral, com o Dr. Paulo Moraes. Nós vamos querer saber que programa, que atitudes tomariam estas pessoas, por exemplo, perante um Presidente da República que a partir de março de 2011 correu com o governo que estava, mas antes aprovou tudo aquilo que criticou a esse governo. Os portugueses vão querer saber o que é que faria Sampaio da Nóvoa, o que é que faria o Paulo Moraes, o que é que faria Freitas do Amaral. É isto que nós vamos discutir. Ora, isto não interessa ao governo. Não interessa ao governo também, porque vai pôr a nu que estivemos perante um Presidente da República que, nessa altura, só teve um caminho. Depois de substituir o governo anterior, passou a estar colado ao governo atual. A direita também não quer discutir isto. A direita também não quer discutir porque é que o Presidente da República achou que os orçamentos eram muito importantes nos outros anos, mas este ano acha que não é nada importante e, portanto, podemos começar o ano 2016 sem orçamento. Isto não interessa debater à direita. E, portanto, o aparecimento destas candidaturas vai permitir que daqui até junho estejamos a falar disto. Depois vai haver um momento em que se vão sobrepor as legislativas, justamente, e tudo. Mas quando nós formos avaliar as propostas legislativas para as eleições legislativas, nós já saberemos. Os portugueses já terão uma ideia de qual é o Presidente da República que podem escolher em função das propostas políticas que lhes vão ser apresentadas nas legislativas. Isto não interessava nada à direita. Este debate político, os independentes darem a cara, quererem concorrer legitimamente, nada disto interessava à direita. À direita interessava uma narrativa. Isto está a correr bem, vamos renovar o bilhete e depois o nosso candidato vai ganhar. Mas quer Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Santana Lopes ou Marcelo Rebelo de Sousa já que andam há muitos anos para perceber que isto não confere com a realidade. E, portanto, os dois, de forma diferente, deram a entender que só depois de setembro é que se falaria disto. E como eu os compreendo, porque eles desconfiam, como eu desconfio, que os portugueses não estão nada contentes com o rumo que as coisas tomaram nos últimos anos, seja com o Governo, seja com o Presidente. Uma nota final. Com isto eu não estou a dizer que o Partido Socialista, que é a força mais bem colocada para ganhar as eleições, as tenha já ganho. Nem pouco mais ou menos. Em boa verdade, a maioria passou de 52% para 35% nas melhores sondagens. Significa que perdeu 17%. Mas esses 17% não se transferiram para o PS, como no passado. Estão justamente distribuídos por um conjunto de portugueses e eu espero, com sinceridade, que cada candidato presidencial traga um programa, diga, por comparação com o passado, aquilo que se propõe fazer no futuro e isso, naturalmente, era o que menos interessava à direita nesta altura. Albino Almeida, falamos agora do PS, falou aqui do PS, que está, como disse que estava em melhor posição para vencer as legislativas, no seu entender. Como avalia estes meses de trabalho de António Costa? Olha, eu conheço António Costa há 32 anos e, portanto, conhecê-lo de perto significa que posso não ser completamente objetivo e quero aqui perante o nosso auditório dizê-lo com toda a clareza. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Pela experiência desta vida deste contacto com António Costa, umas vezes mais próximo, outras vezes mais tanto, não importa agora, é assim, António Costa já fez, o país já percebeu que António Costa está sempre a dizer tudo será decidido no tempo certo. E, até agora, sempre que ele decidiu, os portugueses deram-lhe razão. Nomeadamente os próprios comentadores da direita. Ou seja, António Costa tem uma capacidade política imensa para acertar os tempos para cada coisa. E quando trata das coisas que se compromete, ele tem tido razão. Eu espero que assim seja, como amigo dele até, e como sendo um português válido com provas dadas, eu espero que quando ele apresentar o programa de governo, os portugueses percebam o que é que ele teve a fazer até agora, ele e a sua equipa, e quando decidir, como se decidiu com Sampaio, numa convenção em janeiro, qual é o candidato que o PS vai apoiar, seja a melhor escolha para o país. Muito bem.
Voltando agora, deixando de lado as eleições presidenciais e o número de candidatos, então, que, segundo algumas publicações avançam, será então um número recorde. Passamos agora, então, novamente à TSU, que já há pouco também Albino Almeida aqui referiu que iremos ter alterações na TSU. Estas alterações agradam aos patrões? Vamos ver. Eu não senti grande entusiasmo nos patrões. Porque este tipo de TSU vai passar a imagem, que aliás é uma imagem muito que o Primeiro-Ministro tem muito no seu ADN. O Primeiro-Ministro gostaria de ficar na história como o homem que fez as reformas todas, depois o país não funcionou, não foi por causa dele que fez as reformas, foi porque o país é madraço. E os empresários já perceberam isto, já perceberam que é muito mais complicado fazer isso. Também já perceberam outra coisa, é que isto era uma descapitalização fortíssima da segurança social. E se os portugueses deixarem de ter confiança no futuro, e se por acaso a compensação da TSU for feita através de outros mecanismos, nomeadamente impostos e redução do rendimento, os patrões também perceberam que a procura interna é tão fraca no país, tão fraca, não é? A nossa procura interna, o que se compra e vende no país, não está propriamente a medrar bem, como aliás explicou aqui antes de mim o Dr. Meira, e portanto os empresários olham para esta medida como uma medida pouco séria, que tinha que ter sido trabalhada numa lógica de temporalidade alargada, isto é, como fez a Suécia num período de 10 anos, termos um objetivo a atingir em 10 anos, ligá-lo à produtividade do país. Nada disto está a ser feito, e quando o Primeiro-Ministro diz que está convencido que a Europa vai permitir que ele possa fazer isto em prejuízo do famoso déficit, e eu não quero acreditar que isso seja verdade, logo veremos. O que significam estas mexidas na TSU? Bom, significa uma visão muito simples da parte do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem uma visão que nunca explicou ao país, mas que está presente na tentativa que ele fez de rever a Constituição. Este Primeiro-Ministro não gosta desta Constituição, não quer cumprir esta Constituição. É um indivíduo que veio da esquerda, ele foi membro da Juventude Comunista Portuguesa, não há drama nenhum nisso, mas ao passar para a direita, ele veio para a direita quase contrário ao Partido Comunista Português. Ele tem, aliás, tiques salazaristas, deva dizer-se aqui por amor à verdade, acha que todos nós devemos ser pobrezinhos, ele não percebe, por exemplo, o que é que está a acontecer à classe média, como ainda hoje o Jornal de Notícias traz, ou seja, ontem os pais endividaram-se por força dos cortes salariais, por força das penhoras, têm hoje penhoras sobre a sua própria casa. Isto é um Primeiro-Ministro que nunca trabalhou a sério. É um Primeiro-Ministro que não desconhece o país, tem uma cartilha ideológica e, portanto, é assim que eu vejo a TSU. É uma tentativa de fazer uma reforma que não está amparada com coisa nenhuma. Ele não tem, paralelamente, uma proposta global para o país para definir como funcionaria a segurança social. Ele não tem nenhuma proposta para manter os cortes nas reformas, como dizia Silva Lopes, acima de 10 salários mínimos nacionais, por exemplo. Ele nunca apresentou isto, porque ele é um homem de classe, ele tem dele se diz que é um homem com probidade, com seriedade, não discute nada disso, que é um homem pobre, que gosta de ter uma vida pobre. Muito bem, o problema é que eu não o vejo a tocar nos interesses de quem podia, de facto, onde devia tocar. A Suécia fez isto, a Suécia definiu um patamar mínimo para as reformas e um patamar máximo, e fez uma reforma completa de todo o sistema. Não é disto que ouvimos falar. Ouvimos um Primeiro-Ministro que conseguiu ter a maior manifestação do país nos últimos anos, justamente quando tentou passar a TSU das empresas para os trabalhadores. Pelos vistos, continua teimoso, não aprendeu. Julga que tem uma qualquer missão salvífica, que nem um representante de Cristo na Terra, mas eu espero que os portugueses em setembro lhe mostrem qual é o caminho. Muito bem. Albino Almeida, damos então por terminado este nosso comentário com estes dois temas, os candidatos às presidenciais e também as mexidas na TSU. Voltamos a ver-nos na próxima terça-feira. Obrigado. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. São esperados períodos de chuva ou aguaceiros na região sul a partir do meio da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, que poderão ser por vezes fortes, acompanhados de trovoada e granizo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 14 graus e uma máxima de 18. Em Lisboa, a mínima será de 13 graus e a máxima de 20. E em Faro, a mínima será de 14 graus e a máxima de 18. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.